Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu louvo ao Senhor por essa bênção, por esta riqueza de estar aqui com os irmãos, poder ministrar a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Adelino, agradeço a Deus, ao pastor Adelino, por esta confiança de poder estar aqui com os irmãos e anunciar a palavra do Senhor, que é uma grande bênção e um grande desafio, uma grande responsabilidade. Mas como foi dito aqui, não é em vão. Amém? Amém. Então, mediante a palavra que a irmã Carol trouxe, eu quero que o irmão repita para o seu irmão, para a sua irmã que está ao seu lado. Eu não ia fazer isso, mas essa palavra que ela disse me encorajou. Isso tinha vindo na minha mente, mas eu ia deixar isso passar. Mas diga para o seu irmão, para a sua irmã, que Jesus preparou uma mesa para você comer. Jesus preparou uma mesa para você comer. Agora tem a surpresa que eu vou dizer para a igreja. Essa mesa, irmãos, é um grande desafio que Jesus preparou essa comida para a gente comer. E ele disse uma vez para os discípulos que a comida dele era fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Então, o Senhor ele quer nós abundantes na obra dele. Então, eu convido os meus irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Glória a Deus. O livro de Gálatas. Glória a Deus, aleluia. Eu estava lendo esse versículo e eu até lembrei do pastor Adelino que uma vez ele disse algo para mim assim: eu não quero que você sofra, eu quero que você morra, Aí assim, conjecturando esta palavra, o que ele estava querendo dizer para mim? Eu quero que Cristo viva em ti, não viva você mais. Então isso é a melhor coisa que uma pessoa pode desejar para você, sabia? Você não viver mais, mas Cristo viver em você. Só falei isso para você porque você é forte. Glória a Deus. Se você falar isso, você não volta mais na igreja. Mas eu entendi, e eu li essa palavra e lembrei do pastor Adelino. Amém? Amém? Em Gálatas capítulo 2, versículo 20 ao 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 21. Amém? Amém. Podemos fazer a leitura? Amém. Está escrito assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Glória a Deus. Irmãos, tem um pregador missionário, que eu tenho muito apreço por ele, porque ele faz parte da minha história, do início da minha conversão. E eu ouvindo uma mensagem dele, mas isso não muda nada do apreço que eu tenho por ele. Ele disse que na carta de Paulo, ele via que o apóstolo Paulo era menos humilde. E eu acredito, particularmente, que houve um equívoco do irmão nessa parte, do missionário. Por quê, irmão? Essa própria palavra qual nós lemos aqui agora, Paulo ele disse que ele não aniquilava a graça de Deus. O que isso significa? Que ele se aniquilava a si mesmo. Amém. Uma observação que eu fiz, que todas as cartas do apóstolo Paulo começam com Paulo, com o novo nome dele em Cristo Jesus. A única carta que não começa com Paulo, mas também ninguém até hoje afirmou que foi escrita pelo apóstolo Paulo, é a carta de Hebreus. Mas todas as epístolas você pode observar que começa com Paulo. Então Paulo, ele começa, o que nos ensina o nome Paulo? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo, ele era um servo que servia a Deus em espírito. E ele fala que devido à graça de Deus que estava com ele, ele trabalhou mais do que todos os irmãos, os apóstolos. Ele fala, todavia não eu, mas a graça
de Deus que está comigo. Então o apóstolo Paulo, eu vejo isso na palavra, que ele se aniquilou a si mesmo. E o irmão missionário tirou essa conclusão devido a essa expressão que ele fala: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Então, por causa dessa expressão, eles entendem que nessa carta, até o decorrer o final da carreira dele, ele estava menos humilde aqui. E eu acredito que não. Né? Por quê? O apóstolo Paulo, ele se apresentou como Paulo, uma nova criatura em Cristo Jesus, foi um verdadeiro exemplo, né, para a igreja. E por que eu acredito assim? Irmãos, a Bíblia fala que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então a carta do apóstolo Paulo, na verdade, é o Evangelho de Cristo, mesmo que fala a respeito da vida de Paulo. Deus, ele quer ensinar nós através da vida de Paulo, porque às vezes nós podemos, inventar desculpa, né? Porque Jesus é Jesus. Só que o apóstolo Paulo, ele declarou com ousadia, que eu acredito que não foi falta de humildade. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, eu não vejo falta de humildade no apóstolo Paulo. Então, Deus, ele tem muito para nos ensinar no meio das Escrituras, por meio da vida deste homem, que foi um homem que verdadeiramente não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. Então, quando ele veio dizendo aos irmãos: olha, eu sou apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. O que ele estava querendo dizer? Como que eu posso conjecturar isso? Ele estava dizendo assim: ó, o evangelho que eu prego não é sabedoria humana, terrena, animal e diabólica. O evangelho que eu prego não é segundo a vontade dos homens, mas o evangelho que eu prego é da parte de Deus. E ele prossegue dizendo: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho que ele pregava ia trazer o que para a gente? Graça e paz abundante, de conformidade com a palavra de Deus. Por que eu creio assim? Em Gálatas capítulo 5, ele fala assim, no capítulo 6 de Gálatas, ele fala assim no versículo 16: e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, todos que conforme andar, conforme esta regra, conforme o evangelho que eu prego da parte de Cristo, porque estava tendo uma confusão na igreja de Gálatas. Ele estava perplexo, porque os irmãos tão depressa estavam se desviando do evangelho verdadeiro para outro evangelho, ao qual ele disse: não é outro, né? Porque só há um evangelho. Ele fala assim: ainda que desça um anjo do céu, ou algum de nós mesmos, se pregar outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse zelo pela igreja, né, de pregar o evangelho, e ele não faltava humildade nele, porque verdadeiramente ele morreu para ele mesmo. E eu confesso, irmãos, que eu meditando todas essas coisas já por alguns dias, e tem sido de grande conforto e consolo para mim, porque Deus, ele zela por nós, e Ele está sempre nos alertando, sempre nos avisando, sempre chamando a nossa atenção, né? Esse dia eu estava lendo uma palavra, lembrei do pastor Adelino, né? Que as mensagens do pastor Adelino, irmãos, eu falo sem medo de errar, né? Uma expressão que Jesus disse, né? Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Então eu vejo que as mensagens do pastor Adelino verdadeiramente é para proteger a igreja, porque o falso evangelho, né, não protege a igreja, não alerta a igreja, não confronta a igreja, não chama a igreja para o compromisso. O evangelho verdadeiro, ele chacoalha o crente. Mas por quê? Porque Deus não ama? Não, a Bíblia fala que somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Então, eu meditando em tudo isso, irmãos, eu observo que na minha vida eu tive
vários altos e baixos, mas teve uns baixos, irmãos, que foi assustador. E só que eu fico feliz, eu me alegro, né? E como que Deus, por algumas vezes, Ele me desmontou, né? Por causa do seu amor. E eu vejo que Deus sempre avisa a gente, eu meditando em tudo isso, porque Salmo 121 fala que o Senhor é o guarda do seu povo, ou seja, o guarda é o atalaia, que sempre está tocando a trombeta, para que o povo não fosse morto pela espada. Então Deus está sempre nos avisando, sempre nos alertando, mas se a gente não cuidar, irmão, verdadeiramente da nossa vida em Deus, verdadeiramente não cuidar da nossa alma, então nós acabamos ficando insensíveis e nós olhamos para os problemas, olhamos para as nossas limitações, e se nós não tomar cuidado, isso daí mata nós na fé. E eu entrei numa crise, né, que eu não conseguia acreditar mais que aconteceria algo de bom com a minha vida. Eu entrei nessa crise, e aquilo foi me abatendo, e eu ficando angustiado. Irmãos, e eu tenho uma sensibilidade, né, com o reino espiritual. Então eu estava sentindo mesmo coisa ruim em cima de mim. Só que aí eu fui chorar para Deus, né? Fui chorar para Deus. E eu falei com Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está permitindo acontecer essas coisas comigo? E eu comecei a chorar. E eu tenho certeza que Deus falou comigo. Tenho certeza. E Ele falou muitas coisas que eu não quero entrar muito em detalhe, mas para que os irmãos entendam. Irmãos, existe uma graça de Deus conosco na nossa vida, que o apóstolo Paulo disse, eu não aniquilo a graça de Deus, ou seja, está dizendo, eu me aniquilo a mim mesmo, mas a graça de Deus, não. Existe uma graça de Deus sobre a nossa vida, um poder de Deus que opera em nossa vida, para nós vencer o diabo, para nós vencer este mundo. Existe esta graça, só que nós temos que cuidar da nossa vida, porque no livro de Romanos, fala que houve um tempo da nossa vida, eu acredito que nós que estamos em Cristo, é uma analogia para nós entender a nossa vida antes sem Cristo e a nossa vida depois com Cristo. Ele fala assim, sabemos que eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque a lei é espiritual, mas eu sou carnal, é vendido sobre o pecado. E ele faz uma analogia, dizendo que, segundo o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Mas ele via nos membros dele outra lei que batalhava contra a lei do seu entendimento. E mesmo ele tendo prazer, ele não conseguia fazer o bem que ele queria fazer, porque ele estava preso. Mas no final, ele diz, graças dou a Deus por Jesus Cristo. Porque agora, com o entendimento, eu sirvo a lei de Deus, e com a carne eu sirvo a lei do pecado. O que ele estava dizendo? Por causa da graça de Deus, por causa do que Jesus fez por nós, agora nós temos o livre-arbítrio, né? Ou seja, tem duas naturezas em nós. A nossa natureza interior e espiritual e a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne. E agora, no capítulo 7, no versículo 25, ele fala assim, e dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, presta atenção nessa expressão, que eu mesmo. Então ele está dizendo agora, eu tenho o livre-arbítrio. Antes eu era preso, dominado pelaquela natureza da carne. Mas agora eu de mim mesmo, com o meu entendimento, eu sirvo a Deus, a lei de Deus. Ou seja, ele estava servindo a Deus em espírito. Ele não estava mais sendo dominado pela natureza da carne. Então por quê? Porque ele não aniquilava a graça de Deus. E eu comecei a meditar nessas coisas. Irmãos, e verdadeiramente há uma graça de Deus sobre a nossa vida que aniquila o poder do diabo, que aniquila o poder do pecado. Só que Deus não aniquila o que é o nosso livre-arbítrio. Verdadeiramente o amor de Deus, como diz o Augusto Cury, não é uma maquiagem da emoção. Verdadeiramente Ele nos ama e nos dá a liberdade para que todos os dias da nossa vida nós escolhemos servir a Ele ou espírito, ou nós vira as costas e vai viver a nossa vida na carne. Como nos ilustra na parábola do filho pródigo.
O filho pródigo pediu: pai, eu quero todos os meus bens. O pai entregou, ele foi. E depois ele se arrependeu, caiu em si e voltou. Então Deus, ele dá o livre-arbítrio. Então, cabe a nós, verdadeiramente, cuidar da nossa vida. O pastor, ele prega a palavra, ora para o rebanho, só que ele cuida do rebanho dessa forma, pregando a verdade e orando pelo rebanho. Só que a Bíblia mesmo fala que ele tem que pastorear o rebanho, não por força, ou seja, não por obrigação. Ele é voluntário e nem como tendo domínio sobre o rebanho, ou seja, ele não vai te dominar, mas ele vai pregar a verdade. Cabe a você dar crédito para a palavra e cuidar da sua vida espiritual mediante a palavra de Deus. E eu confesso que depois dessas crises, eu meditando na palavra e entendendo, poxa, Deus já tinha me alertado de tudo isso, porque, irmãos, se nós afrouxar as mãos, nós morremos na fé, porque verdadeiramente a Bíblia fala assim: aquele que milita a boa milícia não se embaraça com os negócios desta vida, não se embaraça, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E verdadeiramente nós estamos numa guerra. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Então, nós devemos se revestir de toda a armadura de Deus, para que no dia mau nós venhamos ficar firme. Então, irmãos, se nós não prestar atenção, então nós nos perdemos no meio do caminho. Verdadeiramente, nós estamos numa guerra. E cada dia, cada tempo que você vai passando na presença do Senhor, que você vai aprendendo, as suas lutas espirituais vão aumentar. Deus vai permitir que o diabo venha com mais veemência sobre a sua vida. E você tem que estar o quê? Revestido. Então, se você se descuidar da sua vida, então o diabo ele te engana, te manipula. Ele faz você olhar para as circunstâncias e esquecer o quê? De olhar para Deus. E o que fala em Isaías 45, 22? Olhai para mim e sereis salvos. Então o Senhor, ele diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então a gente tem que olhar para quem? Para Deus continuamente. Então, e Deus respondeu para mim porque ele concordou comigo, que eu falei: Senhor, o diabo, não existe nem sequer a possibilidade de medir força com o Senhor. Por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Deus falou comigo. Uma das coisas que ele disse, irmão, que ele nos dá a alegria de vencer o diabo. Então Deus, ele nos deu a sua graça, o seu Espírito, o seu Filho, a sua palavra, tudo para nós vencer quem? O diabo. Nós vemos que lá no livro de 1 João ele fala: filhinhos, sois fortes e já vencestes o maligno, porque conhecestes a quem? O Senhor Jesus, por meio de quê? Por meio da palavra. Então, pelas palavras de Deus, eles estavam fortes e venceram o maligno. Por quê? Porque eles estavam cuidando da vida deles verdadeiramente segundo a palavra de Deus. Eles não estavam sendo negligentes com a vida. Então, depois que eu comecei a meditar tudo nisso, irmãos, então eu estou muito vigilante verdadeiramente, que a Bíblia fala: sede sóbrios, orai e vigiai, sede sóbrios e vigilantes, para que não entreis em tentação. Então todo dia, pode ter certeza, nós estamos em guerra. Então o que eu entrei no equilíbrio? Eu falo assim, que eu acredito que eu entrei no equilíbrio de verdadeiramente, irmãos, em tudo eu estou olhando para Deus. Eu estou na palavra que fala assim, lá em 2 Coríntios 3,5: eu não sou capaz de pensar alguma coisa como de mim mesmo, mas a minha capacidade vem de Deus. Lá em Romanos 9,16 fala assim: não depende de quem quer e não depende de quem corre, mas de Deus que se compadece. A Bíblia fala que a graça de Deus me basta, e o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, irmãos, o poder de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o poder que opera em nós é suficiente, a palavra, para nós vencer o diabo, para nós vencer o mundo. Só que nós não podemos afrouxar as nossas mãos. Então, o que nós temos que fazer? Cuidar verdadeiramente da nossa alma. Então eu estou lá em Salmo 131, versículo 2 e 3, que fala assim:
de certo, Salmo 131 fala assim, ó, Senhor, de certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Então eu estou fazendo isso, irmãos. Eu tenho que cuidar da minha alma. E como que nós cuidamos da nossa alma? Nós temos que humilhar a nossa alma às vezes no jejum. Nós temos que disciplinar o que é a nossa alma e fazer ela sossegar e esperar em Deus. E fala assim no 3: espere Israel do Senhor, desde agora e para sempre. Então aquele sentimento, irmãos, maligno, dardo inflamado de Satanás, que eu não conseguia mais enxergar que coisas boas da parte de Deus, tipo coisas boas ia acontecer mais na minha vida, que ia ficar tudo do jeito que está mesmo. Por quê, irmãos? Porque devido às minhas próprias escolhas, minhas próprias decisões, contra a palavra de Deus, tem consequências na minha vida, mas está passando, que está perdurando até hoje. E eu descuidei, na verdade, porque isso é descuido com a vida espiritual, irmãos. Se a gente cuidar da nossa alma, sabe, ser o nutricionista da nossa alma, põe ela para fazer dieta às vezes, orar, fazer ela orar na marra, nós temos que fazer a nossa alma sossegar e confiar e esperar em Deus. Nós temos que cuidar da nossa alma, porque Jesus fala assim: o que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a gente tem que cuidar verdadeiramente da nossa alma. O salmista, numa palavra, ele fala assim, ó, eu humilhei a minha alma com jejum. Então a gente tem que fazer, então, que a nossa alma humilhar mesmo, humilhar a nossa alma para ficar o quê? Sossegada, calatinha. Então uma criança, quando ela não está desmamada, ela não dá sossego para sua mãe. Então ele falou assim: dê certo como uma criança desmamada para com sua mãe. Eu fiz calar a minha alma, ou seja, fica quietinha aí, alma. E é desse jeito, irmãos, não tem outro jeito. Glória a Deus. Agora, o que é importante para nós cuidar da nossa alma? Nós não contemplar o que é a vaidade. Porque se nós ficar contemplando a vaidade, irmãos, então é o que nós estamos aqui alimentando a nossa alma. E o salmista 119, no verso 37, ele em oração, ele pede isso para Deus. Ele fala assim: desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, ele fica ali no teu caminho. Então o que vai vivificar a nossa vida, a nossa alma? Verdadeiramente, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala que ele subjugava o corpo dele à servidão, para que ele pregando, ele mesmo não fosse o que? Reprovado. Só que antes um pouquinho, lá ele fala assim, em 1 Coríntios 9, 16 ou 26, vamos ver, 26, vamos começar do 25, e todo aquele que luta, 24, irmãos, 24, vamos lá, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Próximo. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo ao ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então é nós que temos que subjugar o nosso corpo à servidão. É nós que temos que humilhar a nossa alma. Todos os dias nós temos o livre-arbítrio, temos a graça de Deus ao nosso favor, o poder de Deus, a palavra, o Espírito de Deus. Mas o irmão, o Luciano Subirá, ele falou algo e me intrigou, eu fiquei pensando por dias nisso. Ele falou assim, que devido à origem da palavra pneuma, que dá uma direção de espírito em todos os sentidos, e que nós, pelo contexto bíblico, que temos que interpretar, quando o contexto fala que, quando é o Espírito Santo, ou quando é o nosso Espírito. Então ele fala que aquela briga do Espírito contra a carne, ele fala que não é o Espírito de Deus contra a nossa carne. Ele diz que não acredita assim, porque ele fala que se o Espírito de Deus lutar contra a nossa carne, o Espírito Santo vai vencer a nossa carne. Agora, aí ele fala então que ele acredita que é o Espírito dele,
Aí esses dias eu pensando, falei, poxa, é isso mesmo. Porque no Romanos 7, o apóstolo Paulo deu essa analogia do homem interior querendo fazer a vontade de Deus, e o interior, a briga é o nosso espírito com a nossa carne. Então, quando nós sujeitamos a nossa carne em obediência ao Espírito Santo de Deus, porque a graça é suficiente, o Espírito de Deus é suficiente, a palavra, o poder de Deus que opera em nós é suficiente. Então, nós vamos fazer o que? Vamos vencer. A glória de Deus vai se manifestar na nossa vida. Só que nós temos que cuidar da nossa alma. Nós temos que subjugar o nosso corpo verdadeiramente à servidão. Então, irmãos, se eu falo assim, olha, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, então nós estamos fazendo o quê? Em certa parte nós estamos certos, nós não conseguimos sozinho, mas a graça de Deus me basta, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, eu fiquei nesse equilíbrio, Senhor, não depende de mim, não depende de quem quer e quem corre, mas do Senhor que se compadece. Verdadeiramente, como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece de nós. Então, a graça do Senhor me basta, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, por que eu estou assim? Porque eu estou sendo negligente, eu não estou cuidando da minha vida espiritual, eu não estou dando prioridade para a palavra, eu não estou humilhando a minha alma, eu estou distraído, com muitas coisas deste mundo, estou me embaraçando, estou olhando para outras coisas. E se nós olharmos para o mundo, irmãos, você viu que eles correm. A Bíblia tem um dia que eu estava orando a Deus, e Deus chamou minha atenção para olhar para o mundo. Fala assim, olha as cadeiras aí das pessoas importantes, o que você está ocupando? Os filhos da treva, né? Por quê? Tem uma palavra em Lucas 16 que fala que louvou o Senhor o injusto mordomo, porque agiu com prudência para ser recebido entre a sociedade. Então o pessoal do mundo, eles sempre está se precavendo, estudando, se corrompendo, enganando, de todo jeito, para ocupar os melhores lugares. Então Deus, ele tem coisas boas para nós, ele tem um lugar de honra entre os seus príncipes, ele tem. Mas ele fala assim, agora, se nós não sermos prudentes, irmãos, para cuidar da nossa vida, para experimentar o que realmente Deus tem para nós, então nós não vamos experimentar. E não é falta de graça, não é falta da palavra, não é falta de alerta, não é falta de aviso. É nós mesmos que não estamos desfrutando do que Deus já nos deu. Ele já nos deu tudo que nós precisamos para vencer o maligno, para vencer o mundo. Só que é nós que temos que viver segundo a vontade de Deus. A Bíblia fala assim, apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo. Então, como que é isso? É igual o atleta, de tudo se abstém, como sacrifício vivo, ele se sacrifica, porque ele tem. Então nós temos que olhar o quê? Para Jesus, igual Paulo. Ele fala, deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para o prêmio da soberana vocação. E lá em Hebreus 12:2 fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, se nós olhar para Jesus, irmãos, e não ficar contemplando a palha de Faraó, ficar contemplando as vaidades deste mundo, se embaraçando, não cuidando da nossa alma verdadeiramente, então o inimigo vem e manipula a nossa mente, faz nós olhar. Aí, se você duvida do poder de Deus, se você não acredita que a graça é suficiente, que a palavra, que a verdade da sua palavra, suas promessas, não é suficiente, que é difícil Deus fazer na sua vida, que não vai dar em nada, então não vai dar nada mesmo, porque você está sendo incrédulo. E a Bíblia fala que nós temos que considerar duas coisas: a bondade de Deus e a severidade de Deus. Duas coisas nós temos que considerar. Então, se nós permanecer na bondade de Deus e confessar, irmãos, em humildade, eu não aguento mesmo, a minha estrutura é pó, mas a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A sua palavra, o seu Espírito, o Senhor me deu tudo para me vencer o diabo, para me vencer o mundo, para me experimentar o bom, agradável e perfeito propósito. Então eu vou conseguir, o irmão vai conseguir. Então tem essa comida para a gente comer, essa mesa já está pronta, já está preparada, é só nós comer. Aleluia. Mas nós temos o livre-arbítrio, Deus não vai interferir no livre-arbítrio. Nós temos que amar Ele de espontânea vontade, a escolha é nossa todo dia. Então antes nós estávamos presos, dominados, agora nós temos essa opção, ou eu sirvo
a minha carne, mas eu sirvo a Deus em espírito. Então, irmãos, eu acredito que até aqui, né, não vou esticar muito, já passou uns minutos, mas é isso, irmãos. Né, não há nada difícil para Deus. Nada. Aleluia. Não há nada difícil para Deus. A graça verdadeiramente nos basta. Aleluia. Deus pode fazer coisas grandes para a nossa vida. Então eu venho orando para isso, para que Deus venha tanto me despertar, né? Eu estou nessa corrida buscando despertamento de Deus para a minha vida e orando para a igreja também. Porque é isso que Deus quer. Ele quer que nós coma dessa comida, que nós faça a vontade do Pai, não mais vivendo nós, mas Cristo vivendo em nós. E Cristo vivendo em nós, então a glória de Deus vai se manifestar no meio do povo de Deus. No meio onde nós formos, a glória de Deus vai se manifestar. Porque esse poder de Deus, ele é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém, irmãos? Amém. Eu convido a igreja, convido o nosso pastor que vai estar orando. Glória a Deus. Suas palmas, glória a Jesus. Amém?